Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa EBD. Gostaria de começar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de poder estar diante da palavra dEle, de podermos aprender dEle. Que o Senhor possa nos dar um tempo maravilhoso aqui essa manhã. Deus, eu oro em nome de Jesus. Sabemos que dependemos do Senhor para todas as coisas. Estamos diante da Sua palavra, diante da Sua revelação, e nós necessitamos que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos conduza à verdade, que o Senhor nos traga aquilo que precisamos ver, Senhor, de fato, que o Senhor possa trazer a transformação no nosso coração, diante da Tua palavra. Nós ansiamos, ó Deus, por mais de Ti. Nós ansiamos por não só um conhecimento que nos dá informações, mas ansiamos por um conhecimento que nos transforma, que nos faz mais parecidos com o Seu Filho Jesus. É isso que nós ansiamos essa manhã. Nos ajuda a viver dessa forma, a fazer dessa forma, Deus. Me ajuda na hora de passar o conteúdo, que eu possa ser fiel a Ti, fiel à Tua palavra, e também, Senhor, aos meus irmãos que estão ouvindo aqui, que eles também possam estar com o coração aberto, dispostos a ouvir, guardar, meditar na Tua palavra, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós hoje continuaremos estudando esse tema da EBD, que é o tema perdoar. Esse tema ele é baseado no livro do Timothy Keller, o pastor Timothy Keller, já falecido, e nós temos já aprendido várias coisas. Estamos na aula 6 hoje, e nós falaremos hoje sobre as bases do perdão. A gente vai navegar um pouquinho sobre 2 subtemas. Falaremos primeiro sobre os 2 elementos bíblicos do perdão, para nós entendermos como a Bíblia ela define o perdão, e depois falaremos sobre o amor como o fundamento para o perdão. Então vamos iniciar falando sobre esses 2 elementos do perdão. Se abrirmos aqui uma discussão e perguntarmos como você definiria perdão, possivelmente a gente teria algumas visões aqui sobre qual seria a melhor definição, o melhor significado para o perdão. Porém, nós que somos o povo do livro, o povo da Bíblia, da Palavra de Deus, nós temos como referência, nós temos a nossa mente cativa à palavra. Então nós procuramos sempre entender como a palavra de Deus define as coisas. E esse é o nosso propósito, entender como o Senhor vê as coisas, como o Senhor nos revelou as coisas. E então, nós iremos perceber aqui, nesses 2 elementos, as características importantes para a gente entender o perdão bíblico. E isso é muito importante para nós não simplesmente falarmos, precisamos perdoar, mas na nossa cabeça a gente não sabe muito bem o que é isso. O que é perdoar? O que é perdoar segundo a palavra? Então, de uma forma, claro, a gente não vai aprofundar totalmente nisso, o tempo não dá para fazer, mas a ideia é fazer como o pastor Timothy que ele fez, ele trouxe esses elementos de uma forma bem clara, para a gente poder entender e assim ter uma base, um fundamento para não só entendermos o perdão, mas para praticarmos o perdão. Quero então olhar com vocês esses 2 textos bíblicos. Um texto que está em Marcos, capítulo 11, versículo 25, e outro texto que está em Lucas, capítulo 17, os versículos 3 e 4. Vamos olhar então o primeiro versículo, Marcos, capítulo 11, versículo 25. O texto diz assim: Jesus disse, quando vocês estiverem orando em pé, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o seu Pai que está no céu os perdoe as suas ofensas. O segundo texto diz assim: se seu irmão pecar contra você, repreendam, e se ele se arrepender, perdoe-lhe.
mesmo se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes lhes vier dizendo, eu estou arrependido, você tem de perdoar. Quando nós olhamos para esse texto, de forma paralela, como a gente está fazendo aqui, há algumas pessoas que podem entender que esse texto está tendo uma contradição. Qual seria essa contradição? Vocês conseguem perceber algo que parece uma contradição? Porque não há uma contradição aqui, de verdade, mas há algo que parece uma contradição nesses dois textos. Lembrando que os dois textos estão falando da prática do perdão. Qual seria, então, aqui uma possível ou aparente contradição? Alguém gostaria de indicar algo? Oi? Repreendê-lo, pode continuar. Repreendê-lo? Você repreende ele se... não precisa. Não precisa. Eu não entendi direito. É só repreender ele. Esses dois textos em paralelo, quando lido em paralelo, parece que um texto está confrontando o outro em algum ponto. Qual o ponto que vocês acham? Vocês conseguem enxergar? Oi? Isso, irmã. Isso. O ponto aqui é que algumas pessoas falam sobre o perdão e elas apontam o seguinte. O primeiro texto, ele fala o seguinte, a pessoa está orando, eles tinham o costume de orar em pé naquela época, eles oravam em pé. E aí o texto diz, o primeiro texto de Marcos, ele está orando e ele percebe que tem alguma coisa contra alguém. O que ele precisa fazer? Ele precisa perdoar imediatamente. Esse é o primeiro texto. O segundo texto de Lucas mostra que, na verdade, há um procedimento para que haja o perdão. E qual é o procedimento? Se o irmão pecar contra você, você tem essa consciência, ele pecou contra você, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Ou seja, parece que o primeiro texto está falando que precisa de um perdão imediato ali. Você precisa perdoar. E o segundo texto fala de um processo onde você vai e repreende o irmão, e se ele ouvir sua repreensão e se arrepender, aí sim você perdoa. Há uma condicional para o perdão, certo? Vocês entenderam isso? Então, como é isso? Então, na verdade, eu preciso perdoar imediatamente ou eu preciso, de fato, ter esse processo de repreender e depois, se ele se arrepender, perdoar? E algumas pessoas pegam um texto isoladamente e ficam achando que tem algum conflito sobre esse texto. Mas, na verdade, não existe conflito. O que nós vemos é que a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante, né? Ela não tem erros, não tem contradições. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, são dois textos mostrando para nós dois elementos fundamentais do perdão bíblico, que é o que nós veremos agora com mais cuidado. Timothy Keller, então, olhando para esses dois textos, ele faz uma análise, eu coloquei aqui para vocês, e ele diz assim, em Marcos 11, perdoem significa uma disposição interior de não buscar vingança. Em Lucas 17, perdoem significa sejam reconciliados. Portanto, há um tipo de perdão que é apenas interior e outro tipo de perdão que se manifesta em uma possível restauração de relacionamento. Aí ele dá um texto aqui de Mateus 5:24 para exemplificar e Mateus também 18:15. E a ideia é que em Lucas o perdão está ligado à ideia de reconciliação, enquanto em Marcos o perdão está ligado à ideia de algo interior, onde você decide não buscar a vingança. Então, vamos olhar com cuidado para esses versículos. Quando nós olhamos, então, para Marcos 11:25, nós percebemos aqui algumas características da ideia do perdão. Primeiro, que ele aponta que o perdão é uma coisa imediata. Ele aponta que essa pessoa está orando e ela percebe, então, que tem algo que foi feito contra essa pessoa e ela, então, ela precisa imediatamente perdoar. Agora, a gente precisa entender esse contexto. A pessoa está orando de forma individual
e ela tem essa atitude de, quando percebe o erro que foi feito contra ela, ela no seu interior, individualmente, perdoa. Isso é imediato. A gente também percebe uma outra característica aqui, que o perdão, ele é uma ordem. Perceba, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem. Ele não está falando, veja se você pode perdoar, sinta se você pode perdoar. O texto diz, perdoe. Você está orando individualmente, percebeu? Perdoem, é uma ordem. Como eu disse, o texto aponta para algo individual, é uma pessoa que está orando, na sua ação de orar individualmente, e ele percebe isso, então ele deve fazer. Quarto ponto, aqui há uma ideia interessante, é um reconhecimento da graça de Deus. Olha o que o texto diz, quando vocês estiverem orando em pé, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, olha só que interessante, para que também o seu Pai, que está no céu, os perdoe das suas ofensas. Então vamos pensar numa pessoa que ela conhece, ela está diante de alguém que ela conhece, que ela tem um relacionamento, que é Deus, ela está orando, e agora ela percebe que alguém fez algo contra ela. E ela tem como ordem perdoar essa pessoa. E quando ela perdoa, ela é automaticamente ligada à ideia do que o seu Pai que está no céu também perdoou as suas ofensas. Aqui parece, então, algo condicional. Eu preciso perdoar a fim de que o Pai do céu perdoe as minhas ofensas. Só que é interessante, porque quando nós olhamos o restante das Escrituras, a gente percebe que em Cristo fomos perdoados. Cristo perdoou as nossas ofensas. Então, como que funciona isso? Quer dizer, então, mesmo como um cristão, eu não perdoando aquele meu irmão, Deus não perdoará os meus pecados? Sendo que em Cristo a gente acredita que nós já fomos perdoados. Timothy Keller, então, aponta algo interessante aqui. Aqui ele está falando de algo não relacionado à condicionalidade. Você perdoa e Deus te perdoa. Aqui está relacionado a algo de reconhecimento. Se de fato você é um cristão, se de fato você ama Cristo, se de fato você ama obedecer os seus mandamentos, você deve perdoar. Porque quando você faz isso, mostra que de fato você é um filho de Deus. Isso é um reconhecimento legítimo daquele que foi perdoado. Então, quando você recebe o perdão de Deus, o que está implícito, qual é a aplicação disso na sua vida? Você também vai ser uma pessoa que perdoa. Porque, senão, os seus pecados não estão perdoados diante do Pai que está no céu. Isso é muito, 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 muito grave. Então, se há uma vida que se diz cristã e ela não tem o hábito, ela não segue a sua ordenança, possivelmente, o texto nos indica que ela não tem os seus pecados perdoados, ela não é filha do Pai. Ela não vive uma realidade de perdão, então por isso ela não perdoa, ela ainda está sobre a ira. É isso que Timothy Keller aponta e parece que o texto quer dizer. Então, perdoar é um reconhecimento, que nós perdoamos porque fomos perdoados por Deus. Quinto ponto, então. O perdão também é algo que muda as atitudes. Quando nós olhamos, então, para esses dois textos, e alguém pode me ajudar, por favor? Abrindo em Lucas, capítulo 23, versículo 34, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60. Se você achou, pode ler aí. Lucas 23, 34 e Atos 7, 60. Quem achou pode ler. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Atos 7, 60.
alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. A gente vê aqui duas passagens, uma falando sobre Jesus, em seu momento de agonia, prestes a morrer por nossos pecados. E Jesus, ele entende que aquelas pessoas, elas precisam do perdão, mesmo diante daquelas ofensas. E é algo extremamente pessoal de Jesus. Jesus está ali na cruz e ele tem essa atitude, certo? Quando nós olhamos, então, para Atos dos Apóstolos, nós encontramos Estevão, o diácono. E ele também está em algo muito pessoal ali. E ele olha para aquelas pessoas e ele pede ao Senhor que não atribua culpa a essas pessoas. Percebam, aqui está falando de algo interior, algo individual, uma disposição em perdoar. Algo que é uma responsabilidade, um dever de cada um de nós, de cada um dos discípulos de Jesus, certo? O que acontece? Essa disposição interior de perdoar muda a atitude. O normal seria que pessoas que estão passando por sofrimentos agudos, que estão sendo, como eles dois, Jesus e Estevão, sendo machucados, sendo feridos e mortos, a ideia seria que eles fossem pessoas reativas, que estivessem ali ofendendo aquelas pessoas que estivessem machucando eles de alguma forma, pedindo, quem sabe, falando, que eles queimem no inferno, que eles morram e vivam para sempre no inferno, porque é o desejo do coração a vingança. Mas onde há o perdão, essa disposição interior, muda a atitude, onde você quer e deseja que aquela pessoa, ela possa ser também perdoada. E isso aqui, às vezes, é meio, de uma certa forma, complexo para a gente, principalmente na prática, mas a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. E o sexto ponto que eu queria destacar é que esse perdão interior, essa disposição interior em não buscar vingança, ela é um primeiro estágio. Então isso tem que ficar bem claro para a gente. Esse é o primeiro estágio do perdão, é você ir diante de Deus, lembrando de alguma ofensa que você recebeu, você perdoar, falar, Senhor, sabe aquele débito daquela pessoa contra mim, aquela ofensa, eu perdoo. Eu perdoo porque é uma ordem, eu perdoo porque eu preciso fazer isso como filho do Senhor. E é interessante que Timothy Kelly destaca que muitas vezes a gente não vai estar sentindo nada. Não é uma sensação de perdão, mas sim uma decisão, uma atitude, uma promessa. Eu quero perdoar. Isso é interessante, porque às vezes tem uma ideia que passa em algumas mentes, eu não estou sentindo. Eu estou orando, mas não estou sentindo. Não tem a ver com sentimento aqui, não tem a ver com sentir algo. Tem a ver com ser fiel e obediente àquilo que a palavra diz. Esse, então, é o primeiro estágio. Um perdão interior. Certo? Vocês entenderam isso? Então, vamos agora olhar para o segundo texto de Lucas e vermos quais são as características que nós enxergamos, então. O perdão exterior, ele manifesta-se em uma possível restauração de relacionamento. E aqui há um ponto crítico aqui da nossa conversa, da nossa aula. O primeiro, você então está sozinho, está orando, e você ali fala para Deus, eu perdoo, eu quero que essa dívida que ele me deve, eu quero que o Senhor tome parte disso, entregue nas tuas mãos, e eu perdoo. Agora, a segunda tem a ver com uma busca de restauração de relacionamento. Vamos ver o texto. Se seu irmão pecar contra você, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes lhe vier dizendo, estou arrependido, você tem de perdoar-lhe. O que nós percebemos aqui, então? O perdão, nesse segundo elemento, o perdão exterior, é um perdão, é uma atitude que não se nega a repreender. Interessante isso, porque a gente falou isso na semana passada. Perdoar não tem a ver de você ser omisso. Perdoar não tem a ver de você passar a mão na cabeça da pessoa e falar, não, está tudo bem. Perdoar não tem a ver
de você tentar, de alguma forma, eliminar as consequências que a pessoa que cometeu o erro terá. Não tem a ver com isso. Perdoar tem a ver com o quê? Tem a ver com a justiça de Deus. Tem a ver com corrigir a atitude pecaminosa. Tem a ver de olhar para o irmão que pecou contra nós e muito mais do que ter uma reparação pessoal, você desejar que aquele irmão se conserte diante de Deus, se conserte diante da comunidade. Para quê? Para que ele possa ser um filho de Deus, para que ele possa viver uma vida plena em Jesus. Então, o repreender parte de um coração que quer ver aquela pessoa bem. A repreensão é algo bom, é algo que traz para a pessoa que te ofendeu verdadeira vida. Você e eu precisamos entender isso. Não é se. Será que precisa? Pelo que o texto nos mostra, e olha que o texto coloca, se seu irmão pecar contra você. A ideia é de alguém que faz parte do ambiente. Para nós aqui, na nossa igreja, é um irmão, faz parte da família de Deus. Se ele pecar contra você, alguém que tem um relacionamento com você, você tem o dever de repreender. E aí entra em dois tipos aqui, talvez, né? Aquele que, nossa, mas isso aí para mim é tranquilo. Eu vou lá e repreendo sem problema nenhum. E o segundo tipo, eu não gosto dessas coisas, melhor deixar para lá, porque eu não sei. Mas a repreensão, ela é precisa. Só que ela não é feita de qualquer forma. É uma repreensão que busca restauração e reconciliação. É uma repreensão que não busca destruir. Ela não quer destruir outra pessoa. Ela quer que outra pessoa, de fato, reconheça seus erros para que ela viva de verdade. E quando você e eu nos omitimos de repreender, a gente não está amando. A gente não está amando aquela pessoa. A gente, de fato, está tomando uma atitude para que aquela pessoa continue no pecado dela, continue fazendo aquelas coisas e se perca. O texto também mostra para nós essa busca por reconciliação. Não é algo estático, mas é algo que precisa acontecer, é um movimento. Ou seja, se alguém pecar contra nós, se alguém pecar contra um discípulo de Jesus, é necessário nós buscarmos a reconciliação. Vá até a pessoa, repreenda. Não é algo que nós eu vou deixar isso de alguma forma para frente. Não, é um dever seu buscar essa reconciliação com o seu irmão, a fim de que esse relacionamento ele possa de alguma forma ser reparado. Terceiro ponto, perdoe as ofensas generosamente. E aqui o texto ele parece uma alfinetada no nosso ego e coração, porque se a pessoa pecar então contra você 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, lhe vier dizendo, estou arrependido, você deve perdoar. Mas pensa só, uma pessoa que erra com você 7 vezes no dia. Será que na sua cabeça, na minha cabeça, não passaria, essa pessoa está de brincadeira, não é possível. O enviado do Satanás vem me perturbar, porque tem, 7 vezes já. Só que ele chega e fala, eu estou arrependido. Irmão, o que você pensa de uma pessoa que peca uma vez com você e fala assim, eu estou arrependido? O que você pensa? Que ela não vai fazer de novo. É o que a gente entende. Só que parece que esse texto está mostrando que essa pessoa ela peca, e ela vem e se arrepende, fala que se arrepende, peca de novo. E o nosso dever, e aqui é uma coisa difícil, o nosso dever é estender perdão para todas as vezes. Porque o nosso dever não tem a característica de falar, eu vou julgar esse arrependimento. E depois que eu julgar esse arrependimento, se ele for genuíno, eu vou perdoar. Parece que o texto não está dizendo isso. Está falando de uma pessoa que pecou contra nós, ela teve uma disposição de arrependimento, pecou outra vez, teve uma disposição de arrependimento, e a gente precisa, então, perdoar-lhe. É muito
Eu leio esse texto, eu leio com muito temor, irmãos, porque é algo difícil para nós. Você tem de perdoar-lhe. Você tem de fazer isso. É um dever seu fazer isso. Jonatas, só uma palavra. Você falando essas duas partes do perdão interior e o exterior, agora dá para entender que tudo isso faz sentido mesmo. Porque o que eu imagino, né? Aquele perdão interior que acontece antes é fundamental para a gente chegar e abordar a outra pessoa. Porque imagine só, se eu não fiz essa análise antes, qual a forma que eu vou abordar o irmão, conforme o versículo 17, ou capítulo 17 nos ensina? Então, se eu for com a mágoa, com aquele ódio, sem ter antes perdoado ele interior no coração, com certeza eu vou abordar ele sem amor, sem nenhum pudor e com várias pedras, né? Ou até tentando convencê-lo de que ele estava errado e que ele feriu, enfim. Então a maneira como Jesus nos ensina aí, ela é algo preciso. Porque se no meu coração eu já perdoei essa pessoa, se no meu interior eu já estou livre de qualquer rancor, raiva, ira, amargura, eu vou apenas, com todo o meu amor gracioso, tentar recuperar esse irmão. Na verdade, que seria o papel realmente de quem foi ferido, né? De quem causou algo ali. Então, além disso, eu vou com a intenção realmente de mostrar amor àquele irmão. Após eu ter sido ali afrontado por ele, né? O meu coração está livre disso e eu acho que isso faz uma ligação até mesmo com aquilo que Jesus fala em Mateus 7, né? Quando ele fala para nós eliminarmos primeiro a trave que está no nosso olho para tirar o cisco do olho do irmão. Então, essa tarefa de eliminar a trave ela é importante, porque se eu for com várias traves, com vários impedimentos, eu não vou realmente abordar ele corretamente. Então, eu acho que essa questão do perdão interior e exterior ela é fundamental para que realmente nós tenhamos sucesso naquilo que Jesus está nos ensinando. É muito bom. E a gente percebe que, quando nós olhamos para as Escrituras, ela está nos mostrando como devemos fazer as coisas. E, às vezes, há uma soberba no meu coração, talvez só eu seja assim, né? Que eu falo, não, eu prefiro fazer do meu jeito. Eu não me preparo, eu, de fato, como o pastor Elias disse, de qualquer maneira, de qualquer jeito, achando que, se é para fazer, se faz. Mas aqui, a gente percebe que são dois pontos, dois elementos que precisam ser feitos de uma maneira bíblica, de uma maneira adequada. Precisa ter esse tempo de perdão interior, para que sim você possa ir fazer a segunda parte, que é essa busca pelo perdão, essa busca pela reparação, pela reconciliação. Então, aqui é um chamado a nós, a prestarmos atenção no que a Bíblia diz e não no que nós achamos, não no que nós pensamos, não no que o rapaz do YouTube ou, sei lá, da televisão diz, mas o que a Bíblia nos ensina a fazer. E a gente vai caminhar e ter vida de verdade, né? Então, nós temos aqui um quarto ponto, que a gente vê que esse perdão é um perdão que ele não anula a justiça. Pelo contrário, ele ama e busca a justiça. Ele quer, de fato, a justiça. Mas, espera aí, não é a nossa justiça, não é a minha justiça, não é a justiça da pessoa. É a justiça de Deus, que nós falamos na semana passada, bastante sobre ela. É uma justiça perfeita. É a justiça que, de fato, traz transformação. Olha que interessante. A justiça é chamar o transgressor a admitir o pecado. Admitir o pecado a Deus, e a vítima assumir a pena exigida. Desculpa, deixa eu ler de novo. A justiça é chamar o transgressor a admitir o pecado a Deus, e a vítima, e assumir a exigida pena da lei humana e também da lei de Deus. Buscarmos justiça por causa de Deus, por causa das vítimas em potenciais, e por causa do transgressor, da transformação do transgressor, é necessária.
Quando nós entendemos que o perdão não é antagonista, não é oposto à justiça, nós entendemos que a justiça será feita quando nós praticamos o perdão de forma bíblica. Porque nós queremos que essa pessoa reconheça o seu pecado diante de Deus, diante da vítima, diante da comunidade. Nós queremos que essa pessoa, ela pare de fazer aquilo que ela está fazendo e prejudicando as pessoas. Nós queremos que ela não faça mais vítimas. Nós queremos, de fato, parar o mal quando nós agimos de forma a buscar o perdão exterior através da repreensão, da confrontação. E o objetivo, então, desse perdão exterior, desse perdão de reconciliação, é restauração na comunidade. E quando nós pensamos nisso, parece um pouco difícil de assimilar, né? A pessoa te ofendeu, ela te tratou mal, ela fez alguma coisa com você, e você está buscando essa reconciliação, mas isso também envolve a comunidade. A comunidade também é impactada negativamente ou positivamente pela atitude de não reconciliação. Uma atitude onde você não quer perdoar e você não deseja uma reconciliação, a comunidade também irá sofrer. E seja essa comunidade um ambiente que você pense, por exemplo, a sua família, a igreja, a comunidade também sofre quando pessoas que são irmãos não se perdoam, não buscam a restauração, não buscam o arrependimento. A comunidade também sofre. Então, irmãos, agora quero chamar vocês a olhar no segundo ponto que o Timothy Keller destaca no seu livro. O amor como base do perdão. Então, falamos dos dois elementos do perdão bíblico. O perdão interior, o perdão individual, onde você está diante de Deus e você perdoa o seu ofensor. O perdão exterior, que é aquele que você vai até o seu ofensor e busca, de fato, repreendê-lo para que haja dele arrependimento, para que haja dele mudança e haja uma reconciliação entre vocês. Esses são os dois elementos. Mas como fazer isso? Há um fundamento para essas coisas. Há um fundamento tanto para você praticar esse perdão exterior, como o interior, como o exterior. E qual é o fundamento? O amor. E é isso que iremos olhar agora. Timothy Keller, então, eu tirei uma citação do livro que ele diz assim, é a definição que ele coloca no livro, nessa parte do livro, sobre o amor. E ele diz assim: o amor é o desejo genuíno do bem-estar de alguém, colocando a nossa alegria dentro da alegria dos outros, para que a prosperidade deles nos traga alegria. O amor, então, é a essência do perdão. Interessante o que ele destaca aqui. O amor é o desejo genuíno de bem-estar de alguém. Guarde isso, que a gente vai falar com um pouco mais de profundidade daqui a pouco. Perceba, o amor está direcionado a outra pessoa. E quando esse bem-estar é desejado, é porque nós colocamos a nossa alegria dentro desse bem que a outra pessoa recebe. A nossa satisfação não está em algo egoísta, em algo pessoal, mas está em ver aquela outra pessoa se beneficiando da bondade. O amor é o promovedor da bondade. É aquele que deseja que a bondade se espalhe, que a bondade preencha todos os cantos. O amor, ele deseja que todos provem da bondade, que todos se aproveitem da bondade. Que bondade que eu estou falando, se não é o próprio Jesus, o próprio Deus? O amor é aquele que anseia por isso. Isso é confrontador, porque qual tem sido os meus anseios em relação aos meus irmãos? Eu tenho ansiado que cada um seja tocado pela bondade de Deus. Talvez os mais bonitinhos e mais cheirosinhos, que faz parte da minha turma, talvez seja mais fácil.
mas e aqueles que não são? Eu tenho ansiado por esse amor, eu tenho ansiado em promover esse amor, um amor que deseja que a bondade se espalhe e toque, até aquele que a gente não vai com a cara. Vamos então olhar para outro texto bíblico, para entendermos. Desculpa, gente, eu falei a citação e não coloquei para vocês, desculpa. A citação está aí. Vamos olhar para outro texto bíblico então. Abra a Bíblia de vocês, por favor, em Mateus capítulo 5, os versículos 38 a 42. E vamos olhar então para um texto que diversas pessoas têm olhado para esse texto, tentado entender ele de alguma maneira. E eu vou trazer para vocês então aqui a visão que Timothy Keller traz e a interpretação que ele traz sobre esse texto aplicado ao perdão, para que a gente possa entender esse aspecto do amor como fundamento do perdão. Vamos então olhar o texto. O texto diz assim: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Jesus está falando aqui. Lembra que esse texto está dentro do sermão da montanha, certo? Jesus está ensinando seus discípulos e a multidão também está ouvindo o que Jesus está ensinando sobre o reino dele, o reino de Deus. Jesus então diz: ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. É um texto que está dentro da lei de Moisés, de Levítico, Êxodo e Deuteronômio. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Ao que levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2 milhas, dá a quem te pedir, e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. Jesus, então, está falando aqui de um texto da lei, onde falava sobre a retribuição, sobre um pecado, sobre um crime que alguém cometia. E, então, essa porção, que Moisés coloca, ela também está dentro de um código que chama Código de Hammurabi, que vem dos Sumérios. Ele é da data ali, aproximadamente do século XVIII a.C. E esse texto ele fala sobre a justiça pela equidade, ou seja, se alguém cometeu uma maldade com você, que ele seja retribuído essa maldade equivalentemente. É isso que está dizendo. Jesus aqui, o primeiro ponto, ele não está anulando a lei. Ele não está falando que a lei está errada. Ele não está falando que a lei não serve. Não é isso. O que Jesus está fazendo, então? Ele está corrigindo, aparentemente ele está corrigindo uma interpretação e uma aplicação que os fariseus, na época de Jesus, faziam da lei, que está aqui nesses textos, né, de Êxodo 21, 24, Levítico 24, 19 e Deuteronômio 19, 21. Qual era a interpretação, aparentemente, que os fariseus faziam dessa lei? Eles olhavam para essa lei olho por olho, dente por dente, e eles entendiam não uma lei como uma justiça nacional, algo que o governo ou algo que as pessoas que geriam a nação devia aplicar aos ofensores e aos criminosos. Mas eles tinham trazido essa lei para o ambiente pessoal, do trato pessoal, indivíduo com indivíduo. Então, quando a pessoa fazia algo com alguém, eles se baseavam na lei, aparentemente, para dizer: nossa, aquela pessoa te ofendeu, você tem o direito de ofender ela. Por quê? Porque é olho por olho e dente por dente. Jesus, então, traz a interpretação que é a correta sobre esse texto. Lembrando que, se os fariseus estavam aplicando no ambiente pessoal, Jesus também vai fazer dessa forma, mostrando para eles como se deve fazer verdadeiramente, aplicar esse texto aos relacionamentos pessoais. Então, é isso que ele fala. E quando nós, então, olhamos para o texto, percebemos que Jesus ele diz o seguinte, olha que interessante. Se a gente voltar aqui, Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. E aqui algumas pessoas estão falando que Jesus aqui está sendo conivente com a maldade. Jesus está falando, não, deixa a maldade rolar solta, sabe? Não tem problema.
E não é isso que o texto está dizendo. A gente precisa tomar cuidado, porque em nenhum momento Jesus está contradizendo o restante da palavra. Vocês conseguem me ajudar? A gente precisa ser rápido, mas vocês conseguem abrir esses textos para mim? 1 Pedro 3,12, Tiago 4,7 e 1 João 2, 13 e 14. Vocês conseguirem me ajudar? Cada um abre um, por favor, e a gente vai olhar. O que esses textos vão mostrar para a gente a respeito de como Deus olha a maldade? Pode ler, quem achou pode ler, fica à vontade. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O Senhor não é conivente com o mal. Qual é o segundo texto? Tiago 4, 7. Perceba, outro texto mostrando que o mal, ele não deve ser, a gente não deve ser omisso com o mal. Outro texto mostrando isso para a gente deve resistir. 1 João 2, 13 e 14. Pais, eu escrevi a vocês que conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Os três textos mostram para a gente essa questão da oposição de Deus contra o mal. Então Jesus, ele não pode simplesmente estar dizendo algo contraditório ao Pai, contraditório à palavra, contraditório ao que ele mesmo revelou. Então, mas o texto ali está mostrando para a gente, não resistais ao homem mau. Como assim? A questão é que a gente está olhando para uma aplicação onde era errada. Como que as pessoas resistiam ao mal? Dando a paga da dívida na mesma moeda. Jesus está falando, dessa forma vocês não devem resistir ao mal. Dessa maneira vocês não devem resistir ao mal. Não que vocês não devem resistir ao mal de maneira nenhuma, mas dessa maneira errônea. Aí ele vai mostrar como deve ser feito, a partir então do restante dos versículos. E ele então vai dar 4 exemplos para nós de como devemos agir quando, de fato, alguém nos ofende. É olho por olho, dente por dente? Como é isso nesse ambiente pessoal de relacionamento? Vamos lá. O primeiro, ele fala, mas qualquer que lhe bater a face direita, oferece também a outra. E aqui é interessante, porque algumas pessoas confundem aqui, né? Mas Jesus está ensinando que não pode ter legítima defesa. Se a pessoa vir me agredir, eu tenho que deixar ela me agredir e me espancar. É isso que Jesus está ensinando? O que Jesus está falando aqui? Quando você entende e quando você visualiza a cena, fica melhor para entender. Como que uma pessoa, a maioria das pessoas, em geral, são destras, né? Como uma pessoa destra, ela bate no rosto de outra pessoa do lado direito. Ela consegue bater com a palma da mão? Ela consegue bater com a palma da mão? Não consegue, por quê? Não tem como, né? É só com a costa da mão. Parte de trás, certo? Aqui não está falando de espancamento. Aqui não está falando de uma violência absurda. Aqui está falando possivelmente, de um costume que eles tinham na época de ofender a outra pessoa. E para ofender a outra pessoa e ridicularizá-la, as pessoas batiam na face direita com as costas da mão. Isso era uma maneira de ofender a pessoa, ridicularizá-la, humilhá-la. E o que o texto então está dizendo para nós? Quando alguém te bater, te espancar, não faça nada. Não é isso. O texto está falando, quando alguém vier e te ofender, te ridicularizar, fazendo essa atitude de vergonha, em vez de você devolver na mesma moeda e bater também no rosto dessa pessoa, ridicularizar ela, você vai virar a sua face. E esse virar a sua face, como a gente entende isso?
você vai deixar-se ser vulnerável. Se a pessoa te ofende, se a pessoa te ridiculariza, você vai estar vulnerável diante dela. Você não vai pagá-la com a mesma moeda. Pelo contrário, você vai virar o seu rosto em sinal de que ela pode continuar te ofendendo, ela pode continuar te humilhando. Irmãos, perceba o seguinte: Jesus está falando para eles algo extremamente profundo. As pessoas estavam, pelos ensinamentos dos fariseus, prontas para revidar. E elas tinham um fundamento para isso, a lei, mal interpretada. E Jesus está dizendo, não, se alguém vir te ferir, se alguém vir te humilhar, você deve estar vulnerável. Vocês entenderam isso? Não está falando aqui de espancamento, gente. Aqui está falando de humilhação. Aqui está falando de uma pessoa que ridiculariza a outra de uma forma visível. É isso que o texto está falando. Você deve fazer o quê? Receber a ofensa generosamente. Generosamente. Porque ela vai continuar te ofendendo. E você vai estar ali vulnerável. Segundo exemplo que ele coloca, então, ao que te levar ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa também que leve a capa. E aqui Timothy Keller aponta para o entendimento desse texto dessa forma. Naquela época, quando a pessoa ela estava endividada, ela poderia deixar a sua túnica como garantia para a sua dívida. Porém, de certa forma, a pessoa não pagasse aquela dívida para aquela outra pessoa que ela estava devendo, essa pessoa poderia ir ao tribunal e eles entrar, então, em litígio, em atrito. O que ele está falando? Se essa pessoa, ela tem o direito de pegar a sua túnica, mas você não quer dar, mesmo que você está devendo, faça diferente, não fique brigando, dá a capa. Ou seja, além da túnica, oferece a capa também. O que o texto, então, está mostrando? Em vez de você entrar e tentar, de alguma forma, brigar e retribuir da mesma moeda, você mostra para essa pessoa um caminho diferente, o caminho da generosidade. Você paga e paga de forma generosa. O terceiro exemplo que ele coloca é interessante. Diz assim, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. E aqui também está um contexto. Naquela época, era comum soldados romanos verem judeus caminhando por onde eles estavam e pedir para esses judeus pegarem os seus equipamentos de guerra dos romanos e carregarem para eles. Então imagina, os judeus que não gostavam dos romanos, eles eram obrigados pelos romanos a carregar os seus equipamentos de guerra ou equipamentos que eles tinham nessas caminhadas que eles faziam. Possivelmente é sobre isso que o texto está dizendo aqui. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ou seja, se você for obrigado a fazer essa caminhada, e lembrando que a gente vê isso em um texto onde, eu esqueci o nome dele, me ajuda agora, deu branco, onde ele é obrigado a levar a cruz de Jesus. Cirineu, né? Simão Cirineu, ele é obrigado a levar a cruz de Jesus. Eles tinham esse costume. Jesus falou, se eles te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Se eles te pedirem para fazer isso aqui, para você vai ser difícil, você não vai querer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, faça generosamente, obedeça generosamente. Então, a gente vê o último exemplo aqui que ele dá. Dá a quem te pedir e não volte as costas para quem te pedir emprestado. Ou seja, se alguém chegar até você e te pedir algo, não tenha problema, dê a essa pessoa. Então vamos tomar um cuidado aqui, que ele não está falando para você simplesmente sair dando dinheiro para as pessoas. Mas está falando de pessoas que vêm a você e pedem a você emprestado ou pedem a você algo e você podendo fazer, dá a essa pessoa de forma generosa. Então são esses os 3 exemplos que nós vemos no texto para mostrar como então devemos agir com pessoas que nos ofenderam. Nesse ambiente pessoal.
É olho por olho? É dente por dente? Não. É dando outra face, é andando mais uma milha, é dando a capa, é dando aquele que pede emprestado. Irmãos, eu espero que vocês estejam com o mesmo sentimento que eu tive quando eu estava estudando esse texto. Qual o sentimento? É muito difícil. Meu Deus do céu, como pode? A pessoa, ela veio e ela me bateu no rosto, ela me humilhou, eu vou continuar vulnerável, eu vou virar outra face. Eu vou pagar de forma generosa aquela pessoa que veio me cobrar aquela túnica. Eu vou obedecer pessoas que estão me obrigando a fazer coisas que eu não quero fazer. Eu vou dar de forma generosa. Mas isso parece que não é justo, não é justiça. Romanos 12, 18. Alguém abre, por favor. E já abram, por favor, Mateus 16, 25 e 26. Por favor, outra pessoa. Quem achou Romanos pode ler, por favor. Trocar? Pegar o microfone. Quem que leu? Ele está pedindo para pôr o microfone. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o 12, 18? Então... eu acho que não é esse texto, então, né? O texto que eu estou falando é aquele texto. Me ajuda aí, Elias. Mas vença o mal com o bem. Você lembra desse texto? Oi? 21, né? Eu pus errado aqui, gente. Me perdoe. Aproveite que está aqui na aula de perdão e me perdoe. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso. Muito obrigado. Irmãos, o texto está mostrando como deve ser vencido o mal. O mal deve ser vencido por nós, filhos de Deus, discípulos de Jesus, com o bem. Se a pessoa que está te ofendendo, ele está fazendo mal. Quando você devolve na mesma moeda, não é bem isso. Não é o bem, é o mal. E você não pode escolher por esse caminho. Mateus 16, 25 e 26. Alguém achou? Porquanto a quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Jesus... Desculpa. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O texto está levando nós, discípulos de Jesus, a uma profundidade no entendimento daquilo que é o amor. Isso aqui deve causar temor no nosso coração, irmãos. Jesus mostra para nós, como a irmã leu agora, aquele que quiser achar sua vida, perder-la. Mas aquele que perder por amor a mim, encontrá-la. Jesus está chamando nós a entendermos que aquilo que muitas vezes nós consideramos bem, na verdade é maldade. Nós precisamos entender que o bem, quem define é Deus. Deus define o bem. Deus define a forma correta de fazer as coisas. Mas você pode olhar para o texto, mas Deus, eu só estou perdendo. Eu estou perdendo minha honra, eu estou perdendo o meu dinheiro, eu estou perdendo a minha dignidade, eu estou perdendo meus bens. Você consegue ouvir o texto de Jesus falar, você não está perdendo, meu filho, porque se você está sendo obediente, você está ganhando. Você está vivendo a verdadeira vida. Isso deve mexer com a gente, irmão. Não é possível. Vamos, então, caminhando para o fim. E o texto continua. Vou mudar ali para vocês verem. Agora a gente vai ver a porção do 43 ao 48. E agora vamos ver a justiça amorosa. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu irmão. Perceba aqui que esse odeie o seu irmão não tem, tá? Não existe isso aqui, odeie o seu irmão. Isso aqui é um acréscimo que Jesus está citando um acréscimo rabínico
a lei. Não tem esse texto de odiar o seu irmão. É um acréscimo rabínico que Jesus está citando. Mostrando mais uma vez para nós que Jesus está confrontando os fariseus, a forma que os fariseus interpretavam a lei nas suas relações pessoais. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês se tornem filhos do seu Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amarem quem os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se cumprimentarem somente os seus compatriotas, o que fazem de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, assim como perfeito é o seu Pai celestial. Então vamos olhar aqui, Jesus também lidando com essa porção da interpretação verdadeira e correta da lei. Quando nós olhamos, então, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, a gente precisa entender que, na verdade, na cabeça daqueles fariseus, dos judeus, quem era o próximo para eles? O próximo era o compatriota, era o irmão da mesma etnia, da mesma nação, esse era o irmão deles. Então você precisa amar, esse era o próximo deles, você precisa amar o seu próximo, o seu irmão que está à sua volta. Mas aqueles que não são do povo, esses que são contrários ao povo de Israel, esses seus inimigos, romanos, samaritanos e outros povos, esses você deve odiar. Você deve odiar. Interessante isso. Só que aí Jesus, ele vem e fala, não, você deve orar, amar o seu inimigo e você deve orar por eles. Olha que interessante, quando a gente vai, eu não vou conseguir ler o texto com vocês por causa do tempo, mas é o texto do samaritano, do bom samaritano, onde Jesus mostra e revela quem é o próximo. O próximo é aquele que faz parte do seu povo, da sua etnia, o próximo é aquele que faz parte da sua religião, o próximo é aquele que faz as mesmas coisas que você. Não, na parábola do bom samaritano, o próximo foi aquele que atendeu o que estava na sua dificuldade, ou seja, um samaritano ajudando um judeu. Esse é o próximo. Cristãos devem amar qualquer pessoa, inclusive os inimigos. O amor deve ser estendido a todos, não só aqueles que fazem parte do nosso círculo, aquele que a gente já tem a tendência, a naturalidade de amar. O cristão deve imitar a Deus em sua bondade. O texto fala isso. O Senhor derrama chuva sobre bons e maus. O Senhor faz esse mundo que muitas pessoas falam mal, né, do nosso mundo, falam que tem tanta coisa ruim, mas existe muita coisa muito boa, muito linda que o Senhor fez. E esse mundo belo de Deus também é tanto para aqueles que são justos como para os injustos, porque Deus, ele tem um amor que alcança essas pessoas e também favorece essas pessoas. O cristão deve ter vidas de amor que sejam visualmente diferentes, especiais e extraordinárias. Porque ele vai questionar através das perguntas, mas se você amar aquele que te ama, qual recompensa tem nisso? Irmãos, a gente não foi chamado para fazer as mesmas coisas. Se eu e você reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, a gente precisa ter essa consciência profunda que o nosso caminho não é o mesmo caminho daqueles que não seguem a Jesus. A gente não foi chamado para viver a vida de facilidade ou a vida que agrada aos nossos desejos pessoais. Mas a vida do cristão é uma vida que toma a cruz e segue Jesus, e essa cruz significa renúncia, significa, sim, negar-se a si mesmo, para que nós possamos seguir aquilo que agrada a Deus e não a nós. Amar aquele que nos ama, possivelmente, é a coisa mais fácil, mas amar aquele que te odeia, aquele que é o seu inimigo, porque a palavra inimigo é algo pesado, não é simplesmente alguém que pisou no seu pé hoje, é alguém que possivelmente está te fazendo mal ou te fez mal, e você deve amar. Você deve querer o bem dessa pessoa. Assim como Estevão, assim como Jesus, você deve
pedir que ele possa também ser perdoado. Perceba, irmão, que eu não estou falando para você que essa pessoa não deve passar pelas consequências daquilo que ela fez. Não, não estou falando disso. Eu estou falando que você tem que estar tranquilo em pensar que o seu amor em Cristo, deseja que aquela pessoa, de fato, possa encontrar o bem e a bondade. E o bem e a bondade é o próprio Jesus, é o próprio Deus. E o texto então termina dizendo: seja perfeito como Deus é perfeito, como seu Pai é perfeito. E aqui a vontade que eu tive quando eu terminei de ler foi de me esconder. Porque falar para Deus como Deus ser perfeito como o Senhor é perfeito. O padrão disso tudo é muito alto. É muito difícil. Só que eu estava deixando para lá algo extremamente essencial. Jesus não me chamou para fazer isso pelas minhas próprias forças. Jesus não me chamou para ser perfeito por mim mesmo, porque eu não posso ser perfeito. Jesus me chamou para ser perfeito, porque em mim há o Cristo que é perfeito. Em mim há o Espírito Santo que me leva a cada dia a um processo de santificação, para estar mais parecido com Jesus. O que quer dizer isso? Nós não fomos chamados para caminharmos sozinhos, nós temos Cristo em nós. E por isso podemos dar a outra face, por isso podemos dar a nossa túnica, por isso podemos caminhar mais uma milha, por isso podemos dar generosamente, porque não parte de nós, parte daquele que é perfeito. Olha o que o Sproul disse sobre esse texto. Olha que interessante, o pastor R.C. Sproul disse: quando leio as palavras de Jesus, eu escuto a lei, escuto o que devo fazer, e isso me leva a orar assim: Senhor, eu não consigo fazer essas coisas, ajude-me. Ele me concede alguém que foi capaz de realizar todas as coisas e me veste com a justiça de Cristo. Isso é graça. Graça não é anulação ou transigência do padrão. Graça é o que Deus nos dá como dom. Ele nos deu um Salvador, não apenas adequado, mas perfeito. É isso o que a graça tem de mais maravilhoso. Nós temos Cristo e por isso podemos perdoar. Nós temos Cristo, por isso podemos perdoar. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amar é uma maneira inteiramente nova de viver. Não é baseada em honra, orgulho, força, mas em respeito, graça, humildade e perdão. Se você, como eu, sai desse texto pensativo, reflexivo, Senhor, eu estou longe desse padrão muitas vezes. Eu quero trazer a esperança para o seu coração e para o meu coração essa manhã. Você pode desistir de viver para você mesmo. E você pode viver por meio de Cristo Jesus. Ele é aquele que te capacita. Deus não é uma parte do amor. Deus não é um resquício do amor. Deus é o próprio amor. Ele é a fonte inesgotável de todo o amor que precisamos. Para perdoar interiormente, para perdoar exteriormente. Ele é a fonte do amor. Ele nos amou. Ele nos amou. E porque Ele nos amou, e porque Ele nos ama, nós podemos amar. Eu não quero dizer para você, faça uma lista de coisas e faça isso. O que eu quero dizer para você, se você está com dificuldades, corra até Ele e peça ajuda. Peça ajuda, para que Ele transborde esse amor na sua vida e você possa viver uma vida de verdadeiro perdão. Quero orar com vocês, agradecer por essa aula. Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos Cristo. E Ele nos basta. Ele é suficiente. Nos ajuda a dependermos somente dEle, somente do Senhor. Que a gente encontre no Senhor tudo o que precisamos para podermos viver uma vida que te agrada, uma vida de perfeição. Senhor,
lemos a sua palavra, e a sua palavra, de fato, traz um padrão muito alto, um padrão excelente de comportamento, de vida. E muitas vezes, para mim, e talvez para alguns irmãos aqui, ou para todos, a gente pensa que não vamos alcançar. Mas perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa vida que é centrada em nós mesmos. E nos ajuda a entender que nós fomos chamados para viver por meio de Cristo e não por meio de nós mesmos. Para que a gente possa descansar no Senhor e saber que no Senhor nós temos esperança verdadeira. De poder lidar com nossas dificuldades, perdoar aquele que nós precisamos perdoar, para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, nos ajuda a entendermos que, antes de tudo, o Senhor é aquele que nos pede, antes de tudo, o Senhor é aquele que nos pede, mas também é aquele que nos capacita a fazer toda a boa obra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.